Olá, que a graça de Cristo inunde a sua vida e o seu lar também. Nós estamos estudando na Escola Dominical uma série de mensagens sobre o sentido da vida. E hoje nós vamos estudar a mensagem que está baseada no texto de Eclesiastes, capítulo 8, versos de 1 a 17. E o tema da mensagem será Buscando o que tem sentido. Uma das características destes tempos atuais é a inversão de valores. Valoriza-se mais a forma do que o conteúdo das coisas, mais a aparência do que a essência. As experiências descritas aqui pelo pregador de Eclesiastes são avidamente buscadas pelas pessoas de hoje, transformando-se no seu projeto existencial. É uma busca intensa pelas coisas materiais que podem proporcionar prazer. Por outro lado, observa-se, porém, que os dias atuais se caracterizam por um grande vazio existencial. É muito difícil para a maioria das pessoas perceber que estamos vivendo num mundo de ilusões tão somente. Um mundo em que o virtual se confunde com o real. Daí a dificuldade de escapar da vaidade, isto é, da futilidade, do vazio, rumo ao que de fato tem sentido da vida. O estudo de hoje tem como meta buscar aquilo que tem sentido, isto é, uma vida centrada acima das futilidades deste mundo, e essa busca vai ser marcada pelo pleno equilíbrio entre o que é material e aquilo que é espiritual, entre aquilo que é temporal e aquilo que é eterno. A pergunta que não nos deixa calar é: quando a vida de fato tem sentido? Quando que a vida tem sentido para você? Veja que, em primeiro lugar, a vida só tem sentido quando a vida tem propósito. Aqui no capítulo 8 de Eclesiastes, nos versos de 1 a 6, o pregador diz: quem é como o sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e por isso, por causa do teu juramento feito a Deus, não te apresses em deixar a presença dele, diz o pregador, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende, porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito tem tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Ora, a busca pela sabedoria traz o esforço para discernir a verdade por trás daquilo que está aparente. Aqui no verso 1 ele diz: quem é como o sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da face. Veja que o pregador, escrevendo num contexto em que o rei tem o poder soberano, espelhando-se aqui em Salomão, isso mostra que a submissão é um grande valor e uma prudência para aqueles que são súditos desse monarca. A prudência
está colocada dos versos 2 a 5. Eu te digo, observa o mandamento do rei e por causa do teu juramento feito a Deus. Ele vai falando, não te apresses em deixar a presença dele, a presença do rei, não é? Ou lá na presença do rei, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. O rei é soberano e ele faz como quer, porque a palavra de rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta o mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então veja que a prudência e o discernimento são fatores preponderantes para a tomada aqui de decisões e para outros propósitos. E ele diz, porque para todo propósito, no verso 6, há o tempo e o modo, porque é grande o mal que pesa sobre o homem. A vida só tem sentido quando a vida tem um propósito. E essa é a grande questão. Muitas pessoas na pós-modernidade, ou nos tempos que nós estamos vivendo, estas pessoas estão vivendo sem um propósito, agindo por sentimentos, agindo por aquilo que dá prazer. É uma geração hedonista em que nós estamos vivendo e, na verdade, as pessoas, em vez de buscarem propósito, estão buscando prazer, contentamento, felicidade. Mas o propósito é o que dá sentido. O prazer é momentâneo, o sentimento é momentâneo, mas o propósito ele é duradouro. Então a vida só tem sentido, em primeiro lugar, quando ela tem propósito. Em segundo lugar, a vida só tem sentido quando as oportunidades são bem aproveitadas. Agora dos versos 7 a 9 e os versos 15 a 17 desse capítulo 8 de Eclesiastes. Veja que o sábio de Eclesiastes, o pregador, ele diz, porque este não sabe o que há de suceder. E como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. E olha agora que nós lemos do 7 ao verso de número 9, agora vamos ler do verso 15 a 17. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol. Novamente ele está dizendo, do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. O verso 16 diz, aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus que vi que o homem não pôde, a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá. Veja que a Bíblia recomenda um viver que seja este criterioso, uma vez que não se sabe o que há de acontecer. A única realidade nesta vida debaixo do sol é a morte, é como ele está colocando. E nós também percebemos que debaixo do sol a vida só tem sentido quando as oportunidades
são aproveitadas. E essa linguagem debaixo do sol significa enquanto estamos vivos, enquanto existem as oportunidades. Então, essas oportunidades, na verdade, de reflexão sobre a vida, sobre a oportunidade do temor do Senhor, a oportunidade de trabalho significativo, o trabalho produtivo, a oportunidade de desfrutar das coisas dessa vida com o fruto do trabalho. Ora, a Bíblia ensina que a vida tem sentido quando estas oportunidades, seja ela de reflexão sobre a vida, do temor do Senhor, de trabalho significativo e de desfrute desse trabalho, isso só tem sentido quando Deus nos mostra aquelas oportunidades que são aproveitadas. E para isso é preciso ser criterioso, ser prudente, ser sóbrio, como a palavra de Deus então nos coloca. Paulo escreve ao jovem pastor Tito, Tito 2,6, ele diz: quanto aos moços, de igual modo, ele está falando sobre várias classes de pessoas, mas ele fala aos moços de igual modo como aos demais, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Então temos que aproveitar as oportunidades e temos que ter critério para fazer isso, temos que fazer boas escolhas, porque essas oportunidades de fato estão dando sentido à vida. Efésios 5, 15 e 16, quando Paulo fala muito sobre a maneira como o cristão deve andar, ele diz ali: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O apóstolo Pedro, primeira carta, capítulo 4, verso 7, ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então, a vida ela tem sentido quando as oportunidades são aproveitadas, quando nós temos propósito naquilo que nós estamos fazendo, mas também a última lição que temos aqui é a vida tem sentido quando há uma perspectiva maior do que aquela que está tão somente debaixo do sol. Deus tem uma perspectiva além do sol, não só aquela que está debaixo do sol. Então veja, a palavra-chave na primeira lição, que seria propósito, seria Deus tem o tempo e o modo. A palavra-chave na segunda lição, as oportunidades aproveitadas, a palavra debaixo do sol. E agora, na terceira lição, quando nós adquirimos um sentido da vida numa perspectiva que seja maior, além daquilo que está debaixo do sol, além do sol. Porque se procurarmos só nesta vida, nós vamos dizer como Salomão: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Nos versos 10 a 14 aqui, para fazer sentido a escolha e a interpretação desse texto, o verso 10 nos diz: assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que frequentavam o lugar santo, foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Parece que há uma injustiça aqui entre aqueles que, na verdade, receberam sepultura ou receberam um bom lugar na sua última morada nesse mundo, e aqueles que frequentavam o lugar santo, estavam buscando o Senhor e as suas coisas, foram esquecidos. Ali na cidade, seguramente, onde estava o templo de Jerusalém, onde estavam fazendo bem. E ele diz também: isso é vaidade. Quer dizer, esse tipo de comparação entre alguém que é bem-sucedido, alguém que não é bem-sucedido, não sei se seria justo esse tipo de comparação, é isso que ele quer dizer. Ele diz também: isto é vaidade, quer dizer,
o sujeito morreu pobre, mas ele era crente, né? Esse tipo de comparação aqui que não cabe muito bem. O importante é ele ter a Cristo, independentemente da sua situação. O verso 11 diz: visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como uma sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Os justos, a quem sucede segundo as obras dos perversos, e os perversos a quem sucede segundo a obra dos justos. Digo que também isto é vaidade. Uma investigação sobre a vida e sobre tudo o que acontece debaixo do sol resulta em que tudo é incompleto, tudo é frustrante, tudo recai sobre a expressão do sábio pregador, do dirigente da Assembleia. Eclesiastes 1, 2 e 3 diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? É necessário não só olhar para esta vida, mas nós olharmos uma perspectiva que seja maior, mediante o exercício da fé, o exercício da esperança, o exercício do amor. Veja que os olhos da fé nos fazem ter certeza do que Deus já fez, do que Ele está fazendo e do que Ele fará. Hebreus 11, no verso 1, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. A esperança em Cristo é o que dá sentido à vida, e a falta de esperança traz o vazio de verificar com que tudo que se fez se perdeu o sentido. Se trabalhou a vida inteira, por exemplo, mas a pessoa não encontrou sentido em tudo que ela fez. Teve uma família, mas não foi do jeito que se deveria ter tido. Então, me parece que as pessoas entram num profundo vazio. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, falando sobre a ressurreição, nesse longo texto, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja que, em geral, as pessoas vivem debaixo do sol, mas Deus nos convida a viver acima do sol, como Jó, que mesmo sendo uma pessoa íntegra, temente a Deus e que se desviava do mal, ele experimentou viver a partir de uma perspectiva maior. Quando ele foi ouvindo que Deus estava falando, primeiro ele queria que Deus falasse, e Deus não falava de forma alguma diante da sua grande provação, a não ser aqueles 3 amigos que não paravam de falar iniquidades sobre o que estava acontecendo com ele. Para o judeu, as perdas significavam que Deus não estaria com ele. Ele havia perdido a saúde, perdido toda a sua família, inclusive possivelmente a companhia da sua esposa, que disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Os filhos tinham morrido, as propriedades tinham se dissipado e agora a sua saúde estava totalmente debilitada. Mas olha o que ele diz ali: a sua profissão de fé, a sua certeza, a sua convicção, lá em Jó 19, verso 25 a 27. Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo de minha pele, em minha carne, verei a Deus.
vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então veja que é preciso que nós estejamos a viver não somente dentro dessa vida debaixo do sol, mas acima do sol, numa perspectiva maior. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos tantas coisas que Deus começa a falar ao nosso coração. Nós vimos que a vida só tem sentido primeiro quando a vida tem propósito, versos de 1 a 6 desse capítulo 8 de Eclesiastes. Nós vimos também que a vida tem propósito quando as oportunidades elas são aproveitadas, versos 7 a 9 e versos 15 a 17. Nós vimos também que a vida tem sentido quando há uma perspectiva maior, versos 10 então a 14. Como nós aplicamos então essa mensagem à nossa vida pessoal hoje? Qual o propósito da sua vida? Por qual propósito você vive? Você estaria disposto a viver e a morrer? Você é uma pessoa vazia ou uma pessoa que pensa além desta vida, não somente o aqui e agora, mas o além, aquilo que vem depois. Venha Cristo, eu convidaria a vir a Cristo. Cristo é aquele que dá propósito para a vida. O autor aos Hebreus, ele diz que nós temos que olhar lá no capítulo 12, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Leia Hebreus 12, 1 e 2. Cristo é aquele que dá sentido à vida, é por isso que temos que olhar para Ele, não somente para as circunstâncias. Jesus disse em João 10, 10, lá no finalzinho, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em segundo lugar, você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem dado, é as oportunidades que em parte dão sentido à vida. Então aproveite as oportunidades que Deus tem dado. Efésios, Paulo falou que nós temos que aproveitar as oportunidades, remindo o tempo ou aproveitando o tempo, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Nós temos que aproveitar a vida, temos que aproveitar e buscar o sentido da vida. Peça a Deus, se você não tem buscado dessa forma, que lhe dê sentido da vida, uma vida com propósito, uma vida cheia de oportunidades, uma vida que viva numa perspectiva maior. Nós não ficaremos nesse mundo eternamente. Nós estamos aqui de passagem. A palavra de Deus nos diz que nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros. Paulo fala que nós somos concidadãos dos céus. Nossa pátria não é esta pátria, e é por isso que a palavra de Deus nos chama nesse dia a pensarmos em que temos que buscar o sentido da vida. Busque Jesus como sentido maior da sua vida, não só aquilo que está debaixo do sol, mas aquilo que está depois desse sol. Jesus Cristo, Ele é o sol da nossa vida, Ele que ilumina a sua vida, Ele que traz visão sobre o horizonte, o futuro que está diante de nós. A vida sem esses três requisitos, sem propósitos, sem oportunidades, sem olhar além desta vida, numa perspectiva maior, é uma vida sem sentido. Quem vive sem essas três coisas, ele vive só uma vida de vaidade. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. É por isso que as pessoas estão vivendo neste mundo desta forma, olhando de si para si mesmo. Não estão olhando nem para Deus e nem para as pessoas à sua volta. É por isso que acontecem tantas coisas ruins à nossa volta. Deus nos chamou hoje a pensar em buscar o sentido da vida, buscando de fato o que tem sentido, o que faz sentido na vida. Que o Senhor o ajude, que o Senhor o abençoe, a você e sua família. Amém.